Calor é uma forma de energia que se origina da agitação molecular. Para entendermos melhor, vamos observar a animação mostrando que quando a barra de ferro é aproximada do fogo, as suas moléculas começam a agitar, produzindo calor. Temperatura é o parâmetro de medida da velocidade da agitação das moléculas de um corpo. Em outras palavras, a agitação das moléculas gera uma certa quantidade de energia que poderá ser medida através de um termômetro, como mostra nossa animação. Agora que já vimos o que é calor e temperatura, vamos estudar algumas particularidades associadas a esses termos. Para tanto, utilize os botões da tela. A medida da temperatura é feita através de instrumentos denominados termômetros. Os termômetros utilizam como parâmetro de medida as escalas termométricas que variam de um país para outro. No Brasil, usamos a escala Celsius ou centígrado. As escalas termométricas mais utilizadas são a Celsius e a Fahrenheit. Ambas utilizam como referência os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água. Para se converter valores de temperaturas de uma escala para outra, basta a aplicação de uma simples fórmula, como mostramos na tela. Passe o cursor sobre as fórmulas para ver um exemplo de aplicação. Vamos estudar agora como se processa a propagação do calor na atmosfera terrestre. Basicamente, são 4 os processos principais e que você deve saber. São eles: radiação, condução, convecção e advecção. Utilize os botões desta tela para saber sobre cada um desses processos. Durante o dia, através da radiação solar, a energia térmica chega à superfície terrestre, aquecendo-a e interferindo nas condições de tempo presente. Também durante a noite há radiação, não a radiação solar que estamos vendo na tela, mas sim a radiação terrestre ou irradiação, que é aquela que ocorre quando a superfície perde grande parte do calor recebido durante o dia. A condução é o processo pelo qual a superfície transmitirá a energia recebida do Sol à camada de ar adjacente. A partir do momento que o ar recebeu calor proveniente da superfície, começa o movimento ascendente, permitindo o afundamento das parcelas de ar mais frio, dando origem ao processo chamado convecção. Por ser o ar mau condutor de calor, a convecção é a forma de propagação de calor mais comum e efetiva na atmosfera. A energia também é transportada no sentido horizontal, como podemos perceber através dos ventos. Quando isso ocorre, está caracterizada a advecção. Densidade é a relação entre a massa ou quantidade de matéria de determinada substância e o seu volume. O ar atmosférico apresenta uma maior concentração de moléculas nos níveis mais baixos da atmosfera. Portanto, a densidade do ar é inversamente proporcional à altitude. Há outros fatores que influem na densidade do ar, como a temperatura. Tanto que o ar, quando aquecido, torna-se mais leve e se expande. Essa é a razão dos balonistas utilizarem essa técnica, tornando possível a subida e o planeio dos balões. Movendo o slider à direita, você poderá observar como as moléculas vão agir quando alteramos a temperatura de um corpo. A medida da temperatura através de termômetros instalados a bordo das aeronaves apresenta pequenos erros devido a diversos fatores, como radiação solar direta, compressão do ar e atrito do ar durante o voo. Clique sobre os itens dessa tela para saber mais sobre cada um deles. Indicated Air Temperature ou temperatura indicada. A temperatura indicada no termômetro de bordo apresenta 2 erros principais, erro instrumental e erro de atrito, os quais podem ser corrigidos pelo próprio piloto através de uma tabela. O erro instrumental é particular de cada instrumento e o erro de atrito depende do vento e da velocidade de voo da aeronave.
Portanto, devemos lembrar que a temperatura que lemos no termômetro de bordo não é a temperatura real a qual a aeronave está submetida. Calibrated Air Temperature, ou temperatura calibrada. A temperatura calibrada do ar é obtida quando se corrige a temperatura indicada no termômetro de bordo do erro instrumental. Esse é o primeiro passo para se chegar à temperatura verdadeira e é feito através de uma tabela que acompanha a aeronave. True Air Temperature, ou temperatura real. Após a correção do erro instrumental, deve-se aplicar a correção ao erro provocado pelo atrito para se obter a temperatura verdadeira do ar em determinado nível de voo. Essa correção é feita através de uma tabela, utilizando-se a velocidade e o nível de voo. Com isso, obtém-se a temperatura real a qual a aeronave está submetida. Geralmente, a diferença entre a temperatura real e a indicada é muito pequena, quase insignificante. A temperatura ambiente pode variar devido a vários fatores que devemos considerar. Na aviação, é fundamental conhecermos 3 desses fatores: a variação diária, a variação latitudinal e a variação sazonal. Utilize os botões para conhecer cada uma dessas variações. A variação da temperatura ao longo das 24 horas do dia é consequência do movimento de rotação da Terra. A temperatura máxima do ar ocorre por volta das 16 horas após um forte aquecimento da superfície. Movendo lateralmente o termômetro na tela, você poderá observar a variação da temperatura em relação ao dia e à noite. O formato arredondado da superfície terrestre faz com que as radiações solares atinjam-na com ângulos diferentes, provocando um maior aquecimento nas latitudes intertropicais, enquanto que as calotas polares recebem quantidade mínima de radiação. Portanto, podemos dizer que a temperatura é inversamente proporcional à latitude, isto é, quanto mais afastado do Equador, menor será a temperatura. Mova o termômetro verticalmente e observe que quando o bulbo toca o equador, a temperatura é alta. Quando o bulbo toca os polos, a temperatura é menor. Ao longo dos 365 dias do ano, a Terra realiza uma volta completa em torno do Sol, o chamado movimento de translação. Como consequência deste movimento, há um movimento aparente do Sol desde o Trópico de Câncer, em junho, até o Trópico de Capricórnio, em dezembro. Nos meses de março e setembro, a radiação solar distribui-se igualmente pelos 2 hemisférios. Nos demais períodos, há sempre um hemisfério mais exposto às radiações solares que o outro. A essa variação térmica associada às diferentes estações do ano, chamamos variação sazonal. A natureza da superfície terrestre exerce grande influência na quantidade de calor absorvido. A água, por exemplo, funciona como moderador térmico, enquanto os locais secos funcionam como melhores condutores. Utilize os botões para saber um pouco mais. Regiões áridas e desérticas apresentam grande amplitude térmica devido à ausência de vapor d'água na atmosfera. Em outras palavras, a temperatura nesses locais varia rapidamente e em maior escala, por não possuir o vapor d'água que poderia absorver parte da radiação infravermelha. Localidades próximas a grandes fontes de água possuem maior concentração de vapor d'água na atmosfera e, consequentemente, apresentam bom equilíbrio térmico. Aqui, o vapor d'água irá absorver parte do calor durante o dia e liberá-lo à noite, agindo como moderador. Vamos aprender agora como ocorre o efeito estufa. Primeiramente, a radiação solar irá aquecer a superfície terrestre. A superfície irá então concentrar uma grande quantidade de energia recebida do Sol. O céu claro cede espaço às nuvens que o tornam encoberto. Daí, a temperatura armazenada pelo solo é devolvida ao ar atmosférico através da radiação terrestre. Porém, esse calor não consegue chegar às camadas superiores da atmosfera devido à grande concentração de nuvens. Com isso, o ar quente permanece circulando nos níveis inferiores da atmosfera. Esse é o chamado efeito estufa. Quando uma aeronave sobe, a temperatura diminui. Essa variação térmica com a altitude é chamada gradiente térmico. O gradiente térmico na troposfera é de 2 graus centígrados para cada 1000 pés de ascensão.
Nessa tela, verificaremos a diminuição da temperatura de forma direta, como mostra a linha de temperatura. Mova o helicóptero verticalmente e observe as marcações de altitude e de temperatura. E lembre-se, o gradiente térmico padrão é 2 graus centígrados para cada 1000 pés. Agora que você já sabe o que é gradiente térmico, deve saber que, às vezes, em função do excesso de partículas sólidas ou gases poluentes em suspensão na atmosfera, ocorre um fenômeno chamado inversão térmica. Ou seja, a linha de temperatura não será direta, havendo um aumento de temperatura apesar do ganho de altitude. Mova o helicóptero verticalmente e observe a indicação da temperatura e da altitude. A concentração de vapor d'água na atmosfera aumenta com o aquecimento da superfície. No entanto, a proporção máxima de vapor d'água que pode ser encontrada no ar é de apenas 4%. Ao teor de vapor d'água presente na atmosfera, damos o nome de umidade atmosférica. A proporção de vapor na atmosfera varia de 0 a 4%. Quando um volume de ar apresenta a quantidade máxima de vapor d'água, ele é chamado saturado. Devido ao peso molecular da água ser menor que o peso molecular do nitrogênio e do oxigênio, um volume de ar será menos denso quanto maior for a concentração de vapor d'água, uma vez considerada a mesma temperatura. Arraste os volumes de ar apresentados na tela para a balança e observe a diferença no peso. Lembre-se, o ar úmido é mais leve que o ar seco. Umidade relativa é um termo utilizado no meio aeronáutico para indicar a concentração do vapor d'água na atmosfera. Já sabemos que a quantidade máxima de vapor d'água na atmosfera é de 4%. Nessa situação, temos a umidade relativa de 100%. Por exemplo, quando o ar estiver com uma proporção de 2% de vapor d'água, a umidade relativa será de 50%. Observando a imagem atual, imagine a pressão atmosférica como um todo. Desse todo, a parte formada pelo vapor d'água é designada tensão do vapor. Num volume de ar saturado, em vez de tensão do vapor, podemos dizer simplesmente pressão de saturação. Hidrometeoros são fenômenos formados a partir do ajuntamento de moléculas de. Observe nesta tela uma representação tradicional do ciclo da água na atmosfera, que trataremos doravante de ciclo hidrológico. Estudaremos particularmente a mudança dos estados que estão no centro da imagem, ou seja, condensação, solidificação, evaporação e liquefação. Clique sobre o processo desejado para saber mais. É a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. A liquefação também é conhecida por fusão. É a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor sob condições naturais. Não devemos confundir a evaporação com a ebulição, pois esta ocorre de maneira artificial, como mostramos na animação com a chaleira. É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Constitui um dos processos para a formação das nuvens. Passagem da água do estado líquido para o estado sólido, também chamado congelação. Hidrometeoros são fenômenos formados a partir do ajuntamento de moléculas de vapor ao redor de partículas chamadas núcleos higroscópicos, através do processo de condensação ou sublimação. Os hidrometeoros possuem 3 classificações: depositados, suspensos e precipitados. Observe a tabela e clique sobre cada fenômeno para saber mais detalhes. Os hidrometeoros depositados dividem-se em 3: orvalho, geada e escarcha. Utilize os botões para saber a respeito de cada um. Orvalho forma-se pela condensação do vapor ao ser depositado sobre a superfície mais fria. Geada forma-se pela sublimação do vapor ao ser depositado sobre superfície com temperatura abaixo de 0 grau centígrado.
Escarcha forma-se quando ocorre a sublimação do vapor ao entrar em contato com superfícies verticais, como as árvores, por exemplo, apresentando acúmulo lateral devido ao vento. Os hidrometeoros suspensos dividem-se em nuvem, nevoeiro e névoa úmida. Utilize os botões para saber a respeito de cada um. Nuvem. Aglomerado de gotas d'água ou partículas de gelo em suspensão na atmosfera, sustentadas por correntes de ar ascendentes. Nevoeiro. Aglomerado de gotículas d'água ou cristais de gelo em suspensão na atmosfera e muito próximo da superfície, restringindo a visibilidade horizontal a menos de 1000 metros. Névoa úmida. Fenômeno que se forma com umidade relativa do ar igual ou maior que 80% e que mantém a visibilidade horizontal entre 1000 e 5000 metros. As precipitações são observadas quanto ao tipo, à intensidade e ao caráter. A intensidade da precipitação leva em conta o volume de precipitação na unidade de tempo, podendo ser leve, moderada ou forte. O caráter refere-se ao aspecto de continuidade com que a precipitação ocorre, podendo ser intermitente, contínua ou em pancadas. Chuva. Forma-se quando das nuvens precipitam gotas d'água com diâmetro igual ou superior a meio milímetro separadas umas das outras. Chuvisco. Forma-se quando das nuvens precipitam inúmeras gotículas d'água com diâmetro inferior a meio milímetro que se mantêm muito próximas umas das outras, causando grande restrição à visibilidade. Neve. Forma-se quando ocorre a precipitação de flocos de gelo. O fenômeno forma-se em nuvens estratificadas com temperaturas próximas a 0 grau centígrado. Granizo. Forma-se quando ocorre a precipitação de grãos de gelo que atingem o solo com diâmetro inferior a 5 milímetros. Saraiva. Forma-se quando ocorre a precipitação de grãos de gelo que atingem o solo com diâmetro igual ou maior que 5 milímetros. Litometeoros são fenômenos formados a partir da aglomeração de partículas sólidas que se encontram em suspensão na atmosfera. Ocorrem quando a umidade relativa do ar encontra-se abaixo de 80%. Os litometeoros interceptam radiação infravermelha e, dependendo do tipo de partículas que estão em suspensão, difundem cores diferentes, conforme a tabela mostrada na tela. Clique sobre cada tipo de litometeoro para saber mais detalhes. Tipo de litometeoro que deixa a atmosfera com uma coloração avermelhada e restringe a visibilidade horizontal a parâmetros entre 1000 e 5000 metros. Difere da névoa úmida por apresentar umidade relativa do ar menor que 80%. Tipo de litometeoro que difere da névoa seca devido ao fato de difundir a cor amarela. Também restringe a visibilidade e ocorre com umidade relativa menor que 80%. Tipo de litometeoro que difere dos demais em função de apresentar coloração azulada. É mais presente em atmosfera com baixo grau de umidade relativa. O psicrômetro consiste num aparelho que contém 2 termômetros, sendo um deles o de bulbo seco, utilizado para a determinação da temperatura do ar. O outro, de bulbo úmido, é utilizado para se determinar de forma indireta a umidade do ar. Observe a sequência. Inicialmente, os 2 termômetros indicam a mesma temperatura, ou seja, a temperatura verdadeira do ar. Num segundo passo, devemos molhar o tecido de um dos termômetros e acionar um pequeno ventilador que irá produzir evaporação. Com isso, ocorrerá um resfriamento que será acusado nesse termômetro até a estabilização da temperatura. Com a diferença das 2 temperaturas e utilizando tabelas apropriadas, poderemos extrair a temperatura do ponto de orvalho e a umidade relativa do ar. É a temperatura de um volume de ar que atingiu devido a um resfriamento. A temperatura do ponto de orvalho é informada nos códigos meteorológicos logo após a temperatura do ar. Quanto mais próximos estiverem os 2 valores, mais úmido estará o ar.
Durante a evaporação, há absorção de calor, tornando o ambiente mais frio. A temperatura que o ar adquire quando saturado por acréscimo de vapor é chamada bulbo úmido. Ela é obtida com o emprego de um instrumento chamado psicrômetro.